dia mal chegar, ó meu Senhor, eu me escondo em ti confio, tu és meu protetor, canto aleluia a ti, meu Salvador, o meu refúgio e o meu socorro és, canto aleluia a ti, meu Salvador. Rocha eterna em ti firmo os meus pés, não me abalarei, seguro estou, não vou temer se o dia mal chegar, ó meu Senhor, eu me escondo em ti confio, tu és meu protetor, canto aleluia a ti, meu Salvador, o meu refúgio e o meu socorro és, canto aleluia a ti, meu Olá, meu nome é Lucas, eu sou um dos pastores da Igreja Palavra Viva e eu quero compartilhar uma palavra de graça e encorajamento com você. A Bíblia nos diz, em Mateus capítulo 6, verso 25, o seguinte: portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que as roupas? E antes de ir diretamente para a palavra, eu quero te contar uma história da minha vida. Um dia eu estava dirigindo, o dia era chuvoso, a pista estava molhada, a pista estava úmida, e ao entrar numa curva, o pneu dianteiro do meu carro estourou. E no que esse pneu estourou, fui direto ao muro. Eu bati o carro. O dia se passou, o carro foi consertado, mas o que ficou em mim não foi bom. Ficou em mim um medo de dirigir,
A impressão que eu tinha é que cada vez que eu entrasse num carro ou que eu entrasse em uma curva, algo iria acontecer, eu iria bater novamente aquele carro, ou eu iria aquaplanar aquele carro, ou algo ruim ia acontecer. E eu creio que essa história tem muito a ver com a minha vida e com a sua em determinados momentos. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já se feriu? Ou você já se frustrou? Eu me frustrei naquele momento, porque a meta de quem está dirigindo não é bater o carro. E eu bati. O carro foi consertado, mas o que ficou em mim foi um medo de bater novamente. E talvez hoje você está desencorajado porque você se frustrou ou se feriu e tem medo de, entre aspas, bater o seu carro novamente. Talvez você se frustrou, se feriu no seu relacionamento, talvez você se feriu dentro da sua família, talvez você faliu na sua empresa, ou talvez você foi demitido do emprego que era o emprego dos seus sonhos. E eu vou mais longe, talvez ministerialmente você foi ferido e frustrado por homens. E hoje você tem medo de entrar nesse carro novamente. Hoje você tem medo de se envolver com a sua família, ou em relacionamentos, ou em negócios, ou até mesmo se engajar na sua igreja. Mas eu quero te encorajar, e a Bíblia aqui está nos falando o seguinte: ei, não se preocupem com o que vocês vão comer, beber ou vestir. E eu quero falar para você: ei, não se preocupe com o que vai acontecer, apenas vá em frente. Não tenha medo de dirigir um carro de novo, não tenha medo de se envolver na sua igreja novamente, não tenha medo de se envolver com novas amizades, não tenha medo de estar presente na sua família. Deus é responsável por você, assim como Ele foi responsável pela minha vida. E hoje, graças a Deus, eu sou curado disso. E novamente, pode parecer engraçado, mas eu dirijo com segurança. E hoje você pode se envolver com segurança, você pode viver com segurança. Porque o próprio Deus, o seu Pai, é responsável pela sua vida. Ele te ama, Ele cuida de você e Ele tem um propósito e um plano perfeito para a sua vida. Apenas continue caminhando e siga em frente. Não tenha medo. Até logo. Tchau, tchau. A sensação é que você perde o chão, você perde referência, você perde segurança, você perde norte, porque ninguém está preparado para perdas. Essa figura de pai é muito interessante, porque o meu pai era uma figura muito forte. A família do meu pai é uma família de italianos. E meu avô, Alberto Sanvida, ele era professor e tinha fazenda. E então eram de 8 irmãos e 3 tias, a tia Salete, a tia Rosa e a tia Geni. E 8 irmãos. Então a avó contava que assim, o meu avô ele emparelhava todos os homens para cortar o cabelo. E aí ia cortando o cabelo dos caras, era ferida e a avó ia cobrindo a cabeça deles. Então vem dessa figura muito forte, né? E o pai foi isso. Mas eu não sei o que deu, que chegou o momento que ele não quis mais a família. Então aí quando ele foi embora, essa figura paterna sumiu dentro de casa. Então eu lembro que no futebol eu tomava as caneladas, a canela ficava roxa, era o pai que ia lá, botava remédio. Na escola vinham os maiores dar um peteleco na orelha, no outro dia o pai queria lá pegar os caras. Quando o pai foi embora eu falei, pô, e agora, como é que fica tudo isso? E aí, quando eu encontrei Jesus, encontrei esse Deus. Eu lembro que quando eu encontrei esse Jesus que me ligou a esse Deus Pai, eu disse assim, agora eu encontrei um pai e tu vai se tornar meu pai e minha mãe. Então eu adotei Deus como minha família. E aí essa questão da figura paterna ter ido embora, ela foi restaurada com esse Deus de amor, esse Pai de amor. Então, quando eu encontrei esse Jesus, eu comecei a viver com ele, era tão engraçado porque eu voltei a falar uma palavra que há muitos anos eu não falava, Pai. Aí quando eu ia orar, eu falava Pai. Pô, isso aí para mim era o maior presente, voltar a falar Pai de novo. Pai, 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 Pai. Então, eu falava Paizinho, poucas vezes no início da minha conversão eu chamava
Deus de Deus ou Deus de Senhor. Eu lembro que os irmãos da igreja falavam assim, porque o Senhor, e eu falava, Pai, porque, sabe, restaurou essa coisa paterna dentro do meu coração. Então eu me sinto filho, completamente filho. E o que é mais legal é poder falar para as pessoas que não têm pai, é que existe um pai. E é um Deus restaurador, é um pai de amor, é um Deus de graça e misericórdia. Esse pai me tornou filho, e sendo filho, todo pai dá presente, ele me deu um chamado, ser pastor, apacentar corações. E a minha maior missão é encurtar essa distância do filho e do pai. É avisar todo mundo que Deus é pai, que é um pai de braços abertos, é um pai que quer receber todos os dias o filho nos braços, é um pai que quer trazer para a gente aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente não encontra muitas vezes, aliás, nunca encontra, a não ser nessa figura de pai, nessa figura de Deus de amor. Deus é amor. E hoje eu sou pastor dizendo que Deus é amor, mas eu sempre falo, eu sou um pastor filho, dizendo que Ele é um Deus Pai, Pai de amor. Eu quero te dar uma boa notícia, quero te falar, você que de alguma maneira parou para ouvir esse momento, esse desabafo, esse testemunho, essa verdade que está no meu coração é a minha verdade. E Deus é Pai, Pai de amor. Você que está aí, não perca mais tempo. Entrega o teu coração para Jesus. Entrega tudo que há dentro de ti, do jeito que está. Esse Deus quer te colocar no colo, esse Deus Pai quer te pôr no colo, quer criar sonhos, expectativas no teu coração. Uma das maiores sensações é ter a sensação de um filho, de se achar filho. E esse Deus quer que você se sinta filho dele. E esse Pai está aí para nos amar sempre. Não perca mais tempo não. Entrega a tua vida para Jesus Cristo, porque você vai certamente viver uma transformação nessa relação de Deus Pai e você filho. Trouxe a salvação.
recebas. Me prende ele, me encontro o seu amor. Você pode cantar? Seu amor, aleluia. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim,
sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Leva suas mãos. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Na sua voz, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas.
para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Traz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Olhe para nós aqui por um momento. Uma ovelha saiu de junto ao rebanho, e a Bíblia diz que o pastor foi atrás da ovelha. E quando o pastor achou a ovelha, o pastor olhou para a ovelha e disse: tu saiu de perto dos outros, tu foi para longe do aprisco. Não, o pastor pegou a ovelha no colo e levou de volta com as 99. Nós temos uma palavra para você essa noite: graça sobre graça, graça sobre graça. Nós estamos aqui num culto de liderança. Talvez você que é líder, você pensa: eu não preciso de graça, porque eu sou líder. Só quem precisa de graça é quem se converte agora. Não, você precisa de graça quando se converte, e muito mais hoje precisa da graça de Deus. E nós podemos essa noite dizer: o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, na minha fraqueza. Levante suas mãos. Oh, impressionante. De toda a nossa injustiça. Por causa desse amor, nós fomos encontrados no meio de coisas, quem sabe, que ninguém iria atrás de nós, mas Ele foi lá. Aquela ovelha estava, quem sabe, defenestrada, como diríamos numa linguagem de hoje, mas para o bom pastor não. Ele foi atrás dela, porque para ele ela tinha valor. Louvado seja Deus. Obrigado, pessoal. Pode sentar. Quantos estão preparados nessa noite para serem abençoados? Amém? Então abra comigo em João capítulo 1, versículo 15 e 16. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15 ao 18. João, Evangelho, versículo 15, capítulo 1, versículo 15 ao 18. João testemunha a respeito dele e exclama:
Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. Amém? Esse texto eu tenho pregado muitas vezes e eu não tenho tido cuidado de abrir ele. Mas quando você começa a estudar todo o capítulo 1 do Evangelho de João, e você começa a se aprofundar e a buscar o conhecimento para ter o entendimento da palavra de Deus, não é fácil, porque você vai começando a entender como Deus trabalha e como Deus está trabalhando. Nesse texto, a primeira revelação é sobre a eternidade de Jesus. Ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, o texto está dizendo que Jesus existia, Jesus é eterno, que ele era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Posso ouvir um amém? E isso é tão fundamental, é tão importante, que você vai ver muitos cristãos hoje, por exemplo, pregando, que não creem na Trindade. Perfeito? Também há cristão pregando que não crê que o homem é tricotomia, e o homem é dualista, é só alma, é só espírito e corpo. Só que na própria explicação a respeito da eternidade, Deus se revela Pai, Filho e Espírito Santo. Posso ouvir um amém? É como a água é a água sólida, é a água solúvel, ela é a água vapor. Há 3 dimensões. Então, quando essas coisas elas não são entendidas, as pessoas acabam confusas a respeito de quem é Deus e de quem de fato Ele é. E o texto todo de João vai falando sobre a nova missão e o que Jesus veio realmente fazer. E chega um momento que ele diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Para quem ele veio? Para os escolhidos. Quem são os escolhidos? A tribo de Israel. Ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Aí João complementa: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Aleluia. Agora veja bem, a saber, aos que creem no seu nome. Posso ouvir um amém? Então, quando você começa a entender que você não é um crente, que você não é um evangélico, que você não é um religioso, mas que você é um cidadão do céu, que você tem filiação, que Deus é o teu Pai e que Ele cuida de você, possa ouvir um grande amém. Isso começa a mudar muita coisa dentro de você, porque hoje uma das coisas que mais eu observo é a falta de paternidade na vida das pessoas. Há pessoas que tu sente quanto elas têm dificuldade, por exemplo, em permanecer em determinado emprego, em permanecer em igreja, em permanecer em vários lugares. Elas são inconstantes. E quando você vai pegar a origem dessas pessoas, elas tiveram problema com paternidade, elas tiveram problema com o pai, com a figura paterna. E todo teu problema de figura paterna, quer você queira ou não, se você, quando se converte, não deixar o Espírito de Deus tratar dentro de você dessas coisas, você transfere isso para o teu relacionamento com Deus.
Então você começa a viver exatamente debaixo daquele mesmo jugo que paternalmente você viveu. As coisas que você escutava do seu pai, quando você ouve que Deus é pai, você associa a imagem da figura paterna que você teve à figura de Deus. E uma das metodologias mais eficazes do ensino é por associação. Tanto que para você aprender um novo idioma, a melhor maneira de você trabalhar é por associação. Para você não esquecer de algo, associa aquele algo a um objeto. Você vai sempre, tu vai lembrar e tu vai associar, sempre. Exemplo, quando eu vou no shopping, eu olho a cor da onde ficou meu carro. Porque se eu esquecer de onde ele ficou, eu não vou me esquecer da cor. Eu associei o lugar à cor. São formas de você aprender. Então, quando você não entende quem Deus é, o tipo de paternidade que Ele exerce sobre você, e como Ele é como pai, você começa a ter uma grande dificuldade, em primeiro lugar, de ser amado por Ele. Tu começa a ter uma dificuldade em se sentir merecedor de algumas benesses e de alguns benefícios que só nascem e vêm do Pai. E quando uma pessoa crente, ela começa a entender que ela é uma filha de Deus, que ela tem paternidade, e que o caráter desse pai, ele é amoroso, isso começa a mudar radicalmente seu relacionamento com Deus. Isso começa a mudar radicalmente o seu coração com Deus. E todo o capítulo 1 revelam-se exatamente o propósito de Deus ter enviado Jesus. Então disse: contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o novo nascimento, o fato que aconteceu no mundo espiritual, que aconteceu contigo, isso não nasceu porque o teu pai quis, porque isso não é uma obra feita pelo homem natural. Isso não nasceu porque alguém te planejou. Isso nasceu exatamente porque essa foi a vontade de Deus. Você nasceu de Deus. Posso ouvir um amém? E o texto daí, o evangelista João, ele continua, o apóstolo João continua dizendo, versículo 15: João dá testemunho dele, e ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia diante de mim. Lembra que eu disse para vocês? No princípio era o verbo, testemunho da eternidade de Deus. E aqui João, o profeta, testemunha de quê? Que ele já existia antes dele. E quando Jesus chega lá no capítulo 6 e começa a falar sobre a multiplicação dos pães, ele começa a conversar com os judeus ali, e ele disse: muito antes de Abraão ser, eu já era. Ele disse: você não tem ainda 50 anos, e você diz que tu é antes de Abraão. Tu diz que vocês estão dizendo que ele é antes de Abraão. Tu está dizendo que tu é antes dele. Ou seja, há coisas que elas acontecem por meio da revelação. E João Batista tinha essa revelação. João Batista disse: ele já recebia, ele exclamou: esse é aquele que eu falei,
aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Agora, quem é João Batista? João Batista tem na sua mão o bastão profético e o bastão da lei. Ele tem o bastão profético e o bastão da lei. Só que como ele tinha o bastão da lei, e ele era o último profeta que estava em exercício, ele tinha uma mensagem. A mensagem dele era a seguinte: vem alguém depois de mim, que era antes de mim, mas é maior do que eu. Você vê que a mensagem do evangelho não é complicada? Tu sabe que o cara não é o pregador, o cara não é o pastor, o cara não é às vezes eu escrevo, coloco alguns textos e as pessoas dizem: você é minha referência. É o teu pior erro que você está falando. Eu não sou tua referência. A tua referência é o Senhor Jesus Cristo. Eu não pretendo ser, não quero ser referência de ninguém. Eu quero ser uma seta que aponta para aquele que é o caminho. Já chega de gente arrogante, se sentindo os tais, se sentindo os bons da boca. Gente, quem é bom é Jesus. Jesus, aliás, o próprio Senhor Jesus, quando vieram elogiar, ele disse: olha aqui, não tem nada de bom em mim, bom é Deus. Então eu não sou sua referência. Se tu me tem como referência, tu pode cair do cavalo um dia, porque você está focando em mim como homem. Eu não te ensino você a olhar para mim como homem, eu te ensino você a olhar para o Filho do homem, que é o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, o Salvador do céu e da terra. Eu não sofro da esquizofrenia não, que muitos líderes sofrem, de tirar selfie com o povo, de estar lá com cara escancarada. Não, eu não sofro desse tipo de doença, não sofro desse tipo de promoção pessoal, eu não sofro desse tipo de problema, graças ao meu bom Deus, porque eu sei da onde eu vim, eu sei quem eu era, eu sei o que Jesus fez na minha vida, e eu sei que Jesus é o cara, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, e os teus olhos têm que estarem fitos nele. Tu sabe qual é o grande problema das igrejas neopentecostais? É que criaram ídolos e mitos dentro das suas igrejas. Mitos que chegam lá e falam a favor do aborto e ninguém fala nada, que falam a favor de uso de bebida alcoólica e ninguém fala nada, que falam o que bem entende e ninguém fala nada, porque ninguém lê a Bíblia. Todo mundo só escuta o que aquele bobalhão está falando na frente. E o que aquele bobalhão está falando na frente? Se mandar tomar vodka, toma vodka. Se mandar beber cerveja, tu bebe cerveja. Se mandar dar pirueta do ar, dá pirueta no ar. Se falar a asneira que for, as pessoas acreditam. Não tem o zelo e o cuidado de ir para as Escrituras e ver o que as Escrituras dizem. É por isso que nós estamos com um bando de desmiolado, seguindo o desmiolado. E a Bíblia diz assim: um cego que guia outro cego, ambos cairão no abismo. Eu não quero que esse espírito entre na palavra viva. A maior referência é o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Ponha teu coração nisso. Essa era a mensagem mais sagrada que tinha de João Batista. Ele disse: ele é maior do que eu. É disso que eu falei. Ele detém a primazia. Aleluia. Olha, gente, se a gente não entender dessas coisas, a gente passa a entender, a gente começa a ter problema. Se você abrir em Colossenses o capítulo 1 e o versículo 15, diz o seguinte: quem Paulo define Jesus? Diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo
existe. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Só os crentes aplaudam ao Senhor. Aleluia! Então, deixa eu te pedir uma coisa, deixa de ser meu bajulador. Tu quiser ser uma pessoa que eu te respeite, ame Jesus Cristo, porque se tu amar Jesus Cristo, viver para Ele, tu não vai dar problema para ninguém. Tu vai ser uma bênção aonde você for. É disso que eu estou falando. Posso ouvir um amém? É Jesus na crista da onda, meu amigo. A igreja Palavra Viva, ela tem um compromisso com a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que transforma o pecador, que salva o pecador, que muda o pecador e que muda todas as pessoas. O que nós estamos cada vez nos distanciando mais disso que é o centro e se aproximando daquilo que é secundário. Por meio dele, reconciliar-se, versículo 19, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão no céu, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado da cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos de Deus por causa do vosso procedimento, mas Deus trouxe vocês de volta, cada um de nós de volta, para um relacionamento com Ele. Aplauda ao Senhor Jesus de todo o teu coração. Então, voltando para o Evangelho de João, tu vê que João está falando exatamente aquilo que Paulo falou. Paulo era um pregador do Evangelho, mas Paulo tinha um compromisso de exaltar a Cristo. Entenda uma coisa: aonde você estiver, você tem que ter um dever: exaltar a Cristo. Se você é um profissional, na sua profissão, você tem que exaltar o nome de Jesus. Aonde você estiver, a sua empresa tem que ser um meio do Evangelho ser propagado, ser ensinado e ser transmitido às pessoas. Quando isso entra no coração das pessoas, que eles têm um Pai amoroso, um Deus amoroso que ama eles e que entrou no coração deles, louvado seja Deus, tudo isso muda, vai mudar o seu coração e vai mudar o seu entendimento. E aí João diz que João 1,15, João dá testemunho dele. Ele exclama, isso é legal: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim, e todos recebemos da sua plenitude. E daí ele define o que é plenitude. O que é plenitude? Graça sobre graça. Você sabe o que falta na vida de muitos de nós? Graça sobre graça. Eu e você temos um problema muito sério, e os evangélicos têm um problema muito sério. Nós queremos que a salvação é pela fé e é de graça, mas para nós conquistar esse copo d'água é por meritocracia. Nós não cremos que a graça também pode nos dar um copo d'água. Nós não cremos que a graça pode nos dar as coisas da nossa vida. Nós ficamos tão presos a circunstâncias religiosas que nós entendemos que nós somos salvos,
mas que nós não merecemos ter a prosperidade, por exemplo, nós não merecemos ter a provisão, por exemplo, nós não merecemos crescer financeiramente, por exemplo, nós não merecemos ser felizes, nós não merecemos ter alegria, porque afinal tem tanta gente que sofre. Ou seja, você crê que tu é salvo pela fé e de graça, mas você não crê que a graça pode atingir todos os âmbitos e as áreas da sua vida. Então o que acontece? Naquilo em que você aplica a lei na sua vida, você recebe o quê? O retorno da lei. Muitos de nós estamos vivendo exatamente, sabe como quem? Como Elias. Elias, quando ele fugiu de Jezabel, a Bíblia diz que ele foi para o deserto, e ele foi para um ribeiro de Serite, um pequeno ribeiro de água. E a Bíblia diz que Deus usou de maneira sobrenatural para alimentá-lo, levando comida de manhã e à noite, carne e pão. Por isso que eu como carne e pão e não engorda. Só que eu prefiro carne assada. Será que era assada? Devia ser assada, né? Devia ser carne assada, né? Veja bem, mas de repente aquele ribeiro secou. Tu sabe qual é o meu e o seu problema? É que nós queremos ficar com aquilo que está secando na nossa vida. Nós não queremos fontes eternas. Nós queremos coisas que são tipo, eu tenho essa bênção, eu me sinto com essa segurança, e você não entende que aquele período de manutenção que Deus te deu, ele é por um tempo, ele não é para todo o tempo. Às vezes aquele negócio que você botou a mão, ele começou a falir. Ele começou o quê? Porque aquele produto você não consegue mais colocar no mercado. Ele não é mais um negócio do momento. Tu não vai conseguir botar máquina de escrever e sair oferecendo no mercado que alguém vai te comprar. Porque já passou, a não ser que seja uma máquina daquelas bem antigas e tu venda para colecionador. Deixa eu dizer uma coisa, sabe qual é o grande problema meu e seu? É que nós entramos em zona de conforto e nós não escutamos mais a voz do Espírito Santo. A gente fica na zona de conforto e não escuta mais o Espírito Santo. Nós chegamos num lugar, aqui eu estou, aqui eu vou ficar, daqui ninguém me tira, porque aqui eu estou sendo feliz, o meu ribeirinho está aqui, mas tu não está vendo que aquele ribeirinho, ele está secando. Aquilo é um tempo que Deus quer na tua vida, mas não é todo o tempo que Deus quer na sua vida. E de repente o Espírito de Deus chega para Elias: Elias, levanta-te e vai para Sarepta de Sidom. Poxa vida, presta atenção, o que Deus estava dizendo? Vai, o Senhor estava dizendo, vai lá agora, lá para o consulado americano, e tira o teu visto e vai para os Estados Unidos e vai ficar rico? Não, ele está dizendo, vai para Sarepta, que é o lugar mais pobre que tem. Por quê? Porque Deus diz assim, porque lá eu ordenei uma viúva que te sustentasse. Você sabe qual é o erro que eu vejo em muitas pessoas hoje aqui na igreja, com a onda dos Estados Unidos? É pensar que a fonte de riqueza está lá. Eu quero dizer que a fonte de provisão, de sucesso, está aqui. E é Jesus Cristo, é o Senhor, é eu poder ouvir a voz do Espírito. E tu sabe o que começa a acontecer com a vida das pessoas? Elas começam a criar um problema de idolatrar o ideal e desprezar o real. O que é idolatrar o ideal? O ideal é aonde eu quero chegar. O real é o que eu tenho que trabalhar para mim chegar ao ideal. Aí eu começo a tratar mal o real e não chego no ideal.
Pastor que deseja ser pastor de uma grande igreja, aí ele começa a bater nos poucos membros que ele tem, porque ele está frustrado, porque não tem uma grande igreja, e ele chega imaginando que no domingo à noite a igreja vai estar lotada. E se você quer saber aonde eu aprendi isso, aprendi comigo mesmo. Chegava na igreja, pensava, vai estar lotada hoje, tinha um grupinho de pessoas para me escutar. Aí descascava o quê? Em cima dessas pessoas. Ao invés de eu pregar, eu desabafava, batia nas pessoas. Ou seja, esse era o meu real. O meu ideal era uma igreja como a gente tem hoje. E aí, para mim chegar a esse ideal, eu tinha que tratar esse real. Até que um dia um pastor de Blumenau, o pastor Cláudio, da igreja evangélica livre, ele fez uma pregação e ele pregou sobre o que eu estou falando para você agora. Ele usou esses mesmos termos que eu estou usando, e eu entendi: eu estou maltratando o meu real, agora eu vou amar o meu real, para que Deus me conduza ao ideal. Preste atenção numa coisa: a fonte da tua provisão, a fonte do teu sucesso, a fonte das coisas que vão acontecer na sua vida, a fonte da felicidade que tu vai ter, está centrada apenas numa coisa: em você conhecer Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. A partir desta fonte vai nascer e vai brotar água, vai nascer fontes novas na sua vida. Entenda isso, uma coisa: a fonte da tua riqueza não é outra nação. A fonte da tua riqueza é escutar a voz do Espírito de Deus e escutar aonde que Ele quer que você vá. O Espírito de Deus falou para Elias andar 40 dias e atravessar um deserto a pé. Agora, o mesmo Deus que havia sustentado ele ali com comida, o mesmo Deus que havia dado água para ele, era o Deus que lhe daria força para ele andar 40 dias a pé. O mesmo Deus que te deu todas as coisas é o Deus que te dará força para você atravessar essa caminhada, esse tempo que Ele quer na sua vida, de travessia de deserto, de travessia de lugares áridos, de travessia de lugares secos, porque Ele falou que é para você ir a este lugar. Aí sim você vai. Você pode dizer que lá estará a fonte do teu sucesso. O segredo de todas as coisas está exatamente nisso: graça sobre graça. Aleluia. A voz do Espírito falando dentro de mim para o que eu devo fazer. Então, quando ele chegou ali em Sarepta, ele não ficou espantado: que coisa linda, aqui está a viúva. Não, Deus já tinha avisado ele que a viúva ia estar lá. Ele sabia o que tinha que fazer. Preste atenção: Deus é Deus de direções claras. Deus não é Deus de confusão. Eu estou saindo da igreja agora. Tudo bem, tu está indo para onde Deus não me falou. Então tu não está saindo da igreja, tu está sendo arrancado da igreja, porque tu é um problema naquela igreja. É essa que é a verdade que está acontecendo com você. Se Deus não te diz para onde você vai e o que tu vai fazer, esse não é o Deus que eu conheço da Bíblia. O Deus que eu conheço da Bíblia diz: sai daqui agora, atravessa o deserto 40 dias, vai ter uma viúva te esperando na porta da cidade. Deus não é de confusão, Ele é de direção clara. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Quando ele chegou, ele encontrou essa viúva, exatamente. Deus, preste atenção: para Deus fazer coisas grandes na sua vida, Deus não precisa trazer Boaz,
Deus usou Boaz para abençoar Ruth, mas Deus não usou um rico para abençoar Eliseu, para abençoar Elias. Deus usou a viúva rica para abençoar Eliseu. Deus, Ele age de várias formas e de várias maneiras. Se você quer dizer que Deus só vai agir assim, você tem esse problema. Você vai ter um problema de dogmatizar Deus, de botar Deus em um quadrado. E quando Deus se mostrar para você diferente, tu vai dizer: a minha religião não permite, porque Deus só abençoa através de viúva pobre. Aí chega a viúva rica para abençoar, daí a mulher rica para abençoar, Eliseu diz: não, o meu discipulador disse que só viúva de Sarepta pobre que sustenta, agora essa aqui é rica. Esse é o problema da confusão das pessoas. Elas não sabem que Deus é multiforme graça de Deus. A forma que Deus vai te abençoar, amigo, é Deus que vai te dizer. Então vocês sabem que vocês estão com um problema: ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu ia pregar outra mensagem. Eu tinha escrito aqui o que eu ia pregar, mas eu escutei a voz de Deus 5 minutos antes de sair de dentro do escritório. Deus diz: muda o que você vai falar para eles. Eles precisam escutar o meu espírito. Começa na graça, mas acaba no meu espírito, porque eles estão cheios de ideias de mirabolante. Um quer ganhar Paris, outro quer ganhar Londres, outro quer ganhar Itália, mas se esqueceram de ganhar a sua família, os seus primos, os seus sobrinhos, a sua esquina, a sua cidade. Gente, não transfere a tua felicidade para lugar ou estado. A sua felicidade está em estar no centro da vontade de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Se Ele disse: vai a Sarepta, em Sarepta vai ser o seu lugar. É lá o lugar da tua provisão. É lá o lugar onde vai acontecer as coisas. Aleluia. Vai a Sarepta de Sidom. Eu preparei uma viúva para te atender. O mérito não é de Elias, o mérito não é da viúva, o mérito é de quem avisou o profeta e de quem preparou a viúva. Quando ele viu aquela viúva com água, ele disse: pode me dar um copo d'água? Era lógico que ela ia dar um copo d'água. Ela tinha sido avisada que um profeta iria ali, e ela sabia que um homem de Deus iria ali. Ela estava avisada disso. Deus não é de confusão. Se Deus quer que tu vá para uma cidade, Ele vai falar comigo, vai falar com os nossos pastores, são locais aqui. Tu não é dono do teu nariz, não. Eu não sou dono do meu nariz, não. Se eu fosse querer viver, eu não estaria vivendo aqui no Brasil hoje, não. Eu estou aqui porque foi clara a palavra que Deus diz: teu lugar é aqui. Tu pode até fazer certas empreitadas em determinados lugares, mas teu lugar é aqui. Eu vou dizer para você: nós vamos rasgar nossa cidade e proclamar a palavra da graça e proclamar o evangelho até ver gente se converter.
Eu quero dizer uma coisa para você, nós vamos impactar essa nação, não somente essa nação, nós vamos impactar outras nações, pregada desse altar, desse púlpito aqui, porque nós cremos, aleluia, no chamado de Deus em nossa vida. Ele falou isso, Ele disse isso, é nisso que eu estou crendo. Floripa to the nations, é sim, de Florianópolis para as nações. Quando satirizaram, me satirizaram por eu falar isso aqui, satirizaram, mas engulam. Hoje nós já estamos nas nações, engulam as palavras, porque já estamos lá. Aleluia. Eu não preciso de muito dinheiro para impactar. Eu preciso de fé para impactar. Eu preciso crer nas promessas para impactar. Eu preciso de ter fé para impactar. Eu preciso estar fazendo o que Deus quer para impactar. Eu não preciso de estratégia que venha de marqueteiro. Eu preciso de revelação que venha da palavra de Deus para impactar a tua casa, a sua vida, o seu coração, para que as pessoas possam ser salvas. Deus quer fazer uma revolução. Posso ouvir um amém de vocês? Deus quer fazer uma revolução. Deus quer fazer uma revolução. E às vezes a revolução não é a que tu imagina e da forma que tu imagina. Não bote Deus numa caixinha. Você tem que entender que Deus age de várias maneiras. Ponha Ele no centro da sua vida, como primazia da sua vida, e você vai ver o que Deus vai realizar. Quando você entende isso, as coisas começam a funcionar, sem você fazer força, sem que você se esforce. Eu já falei isso. Teve uma época em que o Espírito de Deus falou comigo: jejua tantos dias. Mas não foi sofrimento, não foi dor, foi porque Ele falou, foi com satisfação, foi com prazer. Mas quando é pela lei, tu não vê a hora de terminar. Ele disse: vai para Sarepta de Sidom. Tu sabe de quem que ele estava fugindo, Fernanda? De uma mulher poderosa chamada Jezabel, esposa do rei Acabe. Sabe aonde ela tinha nascido? Em Sarepta de Sidom. Tu sabe aonde que Jesus, o Senhor, foi esconder o seu profeta? Na terra dela. Sabe aonde que ele foi sustentar o seu profeta? Na casa de uma mulher de idade da terra dela. Porque Deus faz coisas que aos olhos dos homens é impossível. Quando o profeta Elias se encontra com o profeta da casa do rei, o profeta diz: nós procuramos você em todos os países, em todos os exércitos. Elias deve ter dado um sorriso de canto. Pois é, esse tempo todo eu tive na terra de Jezabel, na casa de uma senhora de idade, pobre. E lá não teve crise. Lá teve comida por 3 anos. Teve água por 3 anos. Porque lá era o centro da vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. Para de dizer que a tua cidade não cresce porque ali o povo é duro. Tu tá profetizando, tu é profeta
de Deus, amigo. Tu está dizendo isso vai acontecer. Para de dizer que naquele lugar tu não vai crescer porque é pobre. Para de dizer isso. Eu quero dizer que não vai. Para. Comece a falar. Não me interessa se eu estou em Sarepta, não interessa se eu estou em Sidom. Aqui há de haver provisão, aqui há de haver riqueza, aqui há de haver bonança na minha vida. Tu pode entrar na empresa mais miserável que for, mas Deus vai ungir as tuas mãos, como ungiu as mãos de José, que pegou um país falido e fez um país crescer em provisão, em prosperidade. Você tem que crer nesse Deus que faz coisas grandes. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é graça sobre graça. Sabe por que eu estou terminando em Elias? Porque João Batista, eles pensavam que era a encarnação de Elias. E João Batista foi o que disse: todos nós que é profetas, temos recebido do quê? Da sua plenitude. O quê? Graça sobre graça. Não entendeu? Sacerdote recebia graça, rei recebia graça, profeta recebia graça, você recebe graça. E não é de graça que essa viúva, o filho dela morreu. Interessante, né? O único filho da sunamita que abençoou Eliseu morreu também. Agora sabe o que aconteceu? O profeta Elias foi lá, pegou o menino, deitou, subiu 3 vezes em cima dele e devolveu a viúva. Eliseu foi no mesmo lugar, diga, bota ele no meu quarto. Foi no mesmo lugar onde dormia, se deitou em cima, levantou e devolveu o filho. No 3º dia, Deus também nos devolveu o filho dele, não mais como unigênito de Deus, como João diz, mas como primogênito em muitos irmãos. E ele continua nos dando sua plenitude, graça sobre graça. Aplauda o Senhor. Ele continua dando graça sobre graça, dando graça sobre graça. Pode ficar em pé. O filho da viúva de Sarepta foi devolvido vivo. O filho da sunamita foi devolvido vivo, mas o seu filho permaneceu morto por 3 dias, mas depois ele ressuscitou, para que eu e você possamos viver com ele, e viver para ele, e somente com ele. Ele está neste lugar essa noite, porque ele é vivo. Ele agora está começando a te dar novos lugares, novas visões, nova revelação. Antes de eu falar, eu cantava sobre. Aleluia! No princípio tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprasse tua vida em mim. No princípio tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor.
estavam mortos nos vossos delitos e pecados, mas Deus vos deu vida em Cristo Jesus. Pela graça vocês foram salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras ou por glória, para que nem se gloria, mas pela graça. Ele continua ressuscitando filhos, Ele continua ressuscitando vidas, Ele continua sarando feridas, Ele continua curando você. Eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Pega sua voz, cante. Tudo tem sido tão bom pra mim. Hoje a dona Jacira, ela chegou aqui pra mim, comigo, pra gente orar por ela. E ela me falou sobre a live que eu fiz hoje de manhã. Ela disse: eu tinha que vir falar isso pro senhor. Deus mandou falar pro senhor isso. O senhor vai muito longe, por causa da mensagem da graça que o Senhor está pregando. A mensagem que o Senhor falou hoje de manhã na live entrou dentro do meu coração. E ela disse: o Espírito me encheu, me tomou e disse: vai lá e diz para ele, para não parar de pregar essa mensagem, porque eles vão longe demais com essa mensagem. Aleluia. Eu estou aqui sendo tomado pela presença de Deus, por uma glória maravilhosa. Essa graça nós não podemos deixar de pregar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra Shurikarabaisuri kalarabashai. Ela balabashuri kadarabai cantarabalabashai. Rokandi borosheri o mandarabarai. Rekarabasheri kalarabashiri alarabarabarai. Rekandarabashai. Aleluia. Queridos, deixa eu dizer um negócio para você muito importante. Creia nessa graça. Não pense que é você, é Ele. Não dependa de você, dependa dele.
Tu vai ver o que Deus vai fazer. Ontem eu recebi 2 políticos aqui de manhã, vieram aqui ontem de manhã. Ambos me ligaram. Mas não me ligaram por questões políticas. Um deles me ligou agora no final da tarde. Disse: cara, estou te ligando. O que foi aquilo que você pregou ontem? Disse: cara, eu tenho que te agradecer. Tu não sabe como é que eu saí daí. Eu saí daí com o meu coração aliviado, com o meu coração tomado por uma coisa boa que entrou dentro de mim. Cara, como que você fala aquele negócio, meu Deus, você não tem ideia do bem que tu me fez. O outro já tinha ligado também ontem à noite, dizendo: você não tem ideia do que foi, o que eu escutei de você, que eu ouvi, que entrou dentro do meu coração. Aleluia. Quando tu prega essa mensagem, pode estar quem for no lugar, ela vai ser impactada, porque as pessoas estão acostumadas a ouvir um Deus que pune. Mas deixa eu te mostrar algo aqui, porque tem pessoas que ficam irritadas quando a gente só fala de um Deus que ama. Aqui em Colossenses diz assim, versículo 5, capítulo 4, versículo 5, diz assim: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder cada um. Isso é maravilhoso demais. A mensagem atinge as pessoas e elas mudam para sempre, porque elas são tocadas por essa mensagem. Amém, amados? Eu quero em primeiro lugar agradecer. Eu ouvi um testemunho do Rocha, que é o meu barbeiro. Ele me compartilhou algo tão maravilhoso que ele estava fazendo, me contando e eu chorando. Ele me compartilhou de um voto que ele fez, ele e a esposa dele. Ele falou para a esposa: toda quarta-feira você vai na igreja, você separa 10% de tudo que Deus der aqui e leva como dízimo na igreja. Ele dizia: naquela semana Deus me abriu grandes oportunidades, e uma das oportunidades foi dar um curso em Joaçaba. Eu fui em Joaçaba dar o curso, e pela manhã, antes de começar o curso, eu saí e eu fui tomar café na padaria, e eu passei por um jovem, e o jovem olha para mim e diz assim: você compraria pão para mim e leite para mim levar para minhas meninas? E ele tem um vínculo muito grande com a menina, ele tem uma filha menina, e a esposa também estava grávida de uma menina. Aí ele olhou pro cara e disse: não, cara, não tem dinheiro não. E saiu. E quando ele saiu, se distanciou, o Espírito de Deus falou com ele: como que você disse que você não tem dinheiro? Você tem R$400 aí no teu bolso, e tu tem um cartão de crédito de mais de 10 mil. E como é que você nega pão e leite para 2 crianças, 2 meninas, e tu é pai de menina? Ele paralisou. E eu amo quando o novo convertido, porque ele escuta a voz do Espírito Santo. E ele se virou e saiu correndo atrás do cara, e atacou o cara. O cara se assustou, disse: o cara, vem cá. Levou na padaria: toma café comigo aqui, tudo que eu comer tu vai comer também.
Agora tu pode pegar a cuca, tu pode pegar o que tu quiser e tu pode levar para tua família. Eu cara todo feliz, tomou café com ele, se levantou, pegou cuca, pegou pão, pegou as coisas, botou no pacote e saiu pela porta. Quando ele saiu pela porta, o Rocha observou que ele não tinha levado café, e ele levantou correndo, chegou e abriu a porta. Aquela avenida enorme, olha para um lado, ninguém, não tinha esquina, não tinha outra, olha para o outro lado, ninguém, e olha para cá, ninguém. Perguntou: vocês não viram um cara sair daqui agora? Se não vi ninguém sair daqui agora. Ele, as lágrimas me contando, e eu chorando na cadeira também. Um anjo do Senhor foi ali para prová-lo. Isso é muito forte. Ele contando é muito forte. E ele tem aprendido a generosidade. Eu quero agradecer a Deus por tua vida. Eu quero assim, sem dizer para você, como eu sou grato a Deus pelos membros da Igreja Palavra Viva. Todos vocês estão me assistindo, que são das nossas igrejas. Eu agradeço a Deus por sua vida, porque nós temos gente que ama a igreja, gente que com amor, eles trazem o seu dízimo, eles trazem o fruto do seu trabalho, e eles trazem as suas ofertas, e eles não sabem o bem que eles estão fazendo. Eu me lembro que quando eu fui para os Estados Unidos, o Edu que está aqui, ele veio e me ajudou. O pastor Antônio veio e me ajudou. Outros irmãos me ajudaram, mas eles me marcaram muito naquela época. E aparentemente, Edu, aquele dinheiro foi jogado fora. Você sabe o que é mais emocionante? Quem foi para lá? Pastor Vado, pastora Fernanda, foram pessoas lá, né? Depois foi a Suzy com o Jailson e a Priscila. Sabe quem que hoje recomeçou a Igreja Palavra Viva nos Estados Unidos? Jailson e a Priscila, Vada e a Fernanda e a Suzy indo lá pregar. Tu sabe o que Jacó voltou fazer na casa de Labão? Buscar todo o ouro que Abraão tinha mandado lá para trazer Rebeca. Tu sabe o que vai acontecer comigo e contigo? Nós vamos colher aonde nós não plantamos, porque Deus é um Deus de gerações. Pode aplaudir o Senhor. Nenhuma semente plantada deixará de ser colhida. Nenhuma semente que você investiu no reino deixará de ser colhida. Nada do que você tem trazido com generosidade deixará de Deus um dia te alcançar. E às vezes o Senhor vai colocar uma pessoa na rua. Lembra do texto que diz: estive nu e me vestiste? Estive com fome e me deste de comer? E vocês dirão: quando que o Senhor apareceu comigo com fome? E quando o Senhor apareceu comigo nu? E quando o Senhor apareceu comigo com sede? Toda vez que um dos meus pequeninos chegou até vocês, na verdade não era eles, era eu. Aleluia! Então esse é o prazer de você estar fazendo a obra de Deus. Sabe por quê? Porque isso se transforma em missões. Transforma-se em vidas lá na Índia, a 1.000 quilômetros de Nova Delhi. Se transforma em vidas em Milão. Se transforma em vida em vários cantos do mundo, aonde nós ainda enviaremos missionários. É assim que a igreja cresce. É com teu coração generoso e com teu entendimento espiritual. Então eu quero orar por sua oferta agora. Eu quero orar por sua semente agora. Eu quero que você levante ela bem alta para Deus.
Senhor, obrigado pelos provedores da tua casa, por aquelas pessoas, Senhor, que tu tens abençoado e que o Senhor ainda vai abençoar. Muito obrigado por todas as bênçãos espirituais na vida delas. Nós queremos abençoar eles. Que oportunidade se apresente na vida deles. Que o coração deles sejam cheios de gratidão a Ti, de generosidade por aquilo que o Senhor tem feito. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode trazer, querido. Para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Vamos cantar juntos. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. De palma bem forte para Jesus. Vamos passar rapidamente aí o vídeo da conferência de setembro, por gentileza. Você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. Você vai botar a mão e a bênção vai ser com você. Aleluia. Abraão creu em Deus, somente isso, ele creu. E porque creu, foi declarado justo diante de Deus. You should never let your problems stop you from dreaming big. Você nunca pode permitir que os seus problemas te evitem de sonhar grande. Your problem serves a purpose in your life. O teu problema serve um propósito na tua vida. É muito importante lembrar que dia 5, quinta-feira, nós daremos fim ao segundo lote de inscrição. O valor do segundo lote é bem abaixo do terceiro lote. Então, aquelas pessoas que não se inscreveram ainda, se inscrevam. Você pode entrar ali no site, você pode fazer parcelado no cartão, certo? Então, vamos estar fazendo para que você não venha ter dificuldade depois. Esse segundo lote nós temos como objetivo atender primeiramente a igreja, as igrejas, e também aquelas pessoas que nos assistem pela live. A partir de sexta-feira nós vamos estar divulgando de uma maneira maciça nas redes sociais. Então é a oportunidade de você adquirir a sua inscrição. Serão 4 dias de um mover de Deus grandioso. Quantos estiveram aqui na Supernova no ano passado? Amém? Foi um mover de Deus. Teve gente que já comprou no final da Supernova, certo? Gente fora. Então você não pode perder essa oportunidade. E nós, como os líderes, nós temos que dar o exemplo, né?
porque nós vamos estar aprendendo e nós vamos estar servindo aqui com alegria. Então eu quero deixar esse recado para que você possa estar adquirindo ali a sua inscrição para a BOR. Amém? Lembrando que nesse próximo sábado nós temos Santa Ceia estadual, nacional, internacional, não sei, Santa Ceia, onde nós trazemos todos os líderes, todas as pessoas das igrejas. Então você, pastor, faça o seu movimento aí pelo WhatsApp com os membros. Esse lugar aqui vai ficar pequeno. Outro lembrete muito importante: a partir do mês de agosto, todo primeiro domingo do mês, nós vamos ter batismo em todas as nossas igrejas. Todo primeiro domingo do mês teremos batismo, certo? No segundo domingo do mês, que sempre é a ceia, se entrega o certificado e as pessoas já ceiam juntos, tá? Então é um objetivo de você evangelizar, levar essa mensagem de graça sobre graça, e vai ser algo muito impactante. Nós cremos o que Deus quer fazer nessa cidade, grandioso, em todas as igrejas. Então estamos aí nessa pegada aí junto, e vai ser uma grande bênção de Deus, tá certo? Lembrar que lá atrás também o pessoal está vendendo ali para ajudar os departamentos pizza pronta, né? Pizza pronta, um valor bem em conta. São duas por R$30. Eu estou vendo o sinal do Márcio lá. 2 por 30? É isso aí? O Márcio faz assim, ó. 2. Aí minha cama. É ao vivo, tá, gente? Mas adquira lá, que vai ser uma grande bênção da parte de Deus, e você vai estar ajudando o Ministério Infantil. Fique de pé, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar e te bendizer por tudo aquilo que tu fizeste aqui nessa noite. Senhor, leva cada um para a sua casa debaixo da tua bênção, da tua proteção, e que todos possam ter uma semana muito abençoada, Senhor, uma semana cheia de mover do teu Espírito, Senhor. Nós tomamos posse dessa palavra hoje pregada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Erga sua voz e cante. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo,
sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.